Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. É bom a gente sempre recordar que não existem fórmulas mágicas na vida. Para nada nessa vida a gente vai encontrar fórmulas mágicas. A gente sabe que buscar fórmulas mágicas é um jeito que a gente tem de alimentar a preguiça, né? Porque não são poucos os momentos da vida em que a gente se depara com a necessidade de mudar, mas a gente sabe que aquela mudança vai exigir esforço de nós. Então, para não querer o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente acaba olhando para o lado para ver se a gente não vai encontrar uma receita mágica de superar aquele momento sem precisar passar pelo sacrifício, pela restrição e pelo esforço. Deus nos ensina que o melhor jeito que a gente tem de ser vencedor é a gente colocar nele a nossa confiança. A gente poder se recordar que a gente tudo pode em Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz a palavra bonita que São Paulo escreve. Só que quando a gente vai precisar compreender essa confiança, nós vamos ver que ela tem desdobramentos. Que confiar em Deus significa acolher uma graça que nos chega, mas também fazer um esforço que depende de nós. A vitória em Deus só é possível assim, quando nós acolhemos a certeza de que nós tudo podemos. Mas depois a gente desdobra essa certeza e essa confiança em atitudes concretas que nos encaminham para aquilo que nós dizemos que tudo podemos. Essa é a vitória que Deus reserva a todos aqueles que nele acreditam. Por causa disso, é uma vitória construída aos poucos, em parceria. A iniciativa, a primeira ação é sempre de Deus, mas nós humanos podemos responder. E a nossa resposta é um jeito que nós temos de caminhar com Deus, de estar com Ele ao nosso lado, de aceitar esta mão que nos segura. E é por isso que hoje nós queremos viver a mística bonita do tudo posso. Pedir que Deus venha nos conceder a graça de nós sabermos aceitar esta mão nos segurando, nos conduzindo, e que ao segurar esta mão nós possamos descobrir qual é a parte do milagre que nós precisamos realizar. É como ensinar um filho a andar, minha gente. Você vai segurar na mão dessa criança, mas ela tem que fazer o movimento dos passos. Não é assim que funciona? Não adianta o pai segurar na mão do filho. É preciso que o filho se encoraje para os primeiros passos. E é bonito ver uma criança aprender a andar. Por causa disso, ela vai descobrindo que a mão que segura lhe encoraja a fazer movimentos, lhe encoraja a sair do lugar. Ter confiança em Deus não significa somente segurar na mão, mas significa saber que, apoiado por essa mão, nós estamos possibilitados de caminhar. É por isso que Deus não vem resolver os nossos problemas, mas Ele nos capacita para resolvê-los. Deus não vem viver para nós, Deus não vem viver por nós, mas Ele nos fortalece para que a gente viva de um jeito certo. E quanto mais nós estivermos ligados nele, maior será a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo. Muita gente pensa, né? Pergunta às vezes: como é que eu sei, padre, que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Quando você sente que você está tranquilo com aquilo que você está decidindo e vivendo. A tranquilidade no nosso coração, sabe, é um jeito que Deus tem de nos mostrar o caminho. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mas ao tomá-las a gente fica tranquilo. Significa que Deus está falando ao nosso coração através da nossa consciência. Deus está entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo, porque nós estamos vivendo essa parceria. Eu estou permitindo que a ação dele encontre em mim uma resposta. E é isso que é bonito.
Quando nós vivemos esta parceria no nosso dia a dia, quando a gente não se desprende de Deus. Ser homem e mulher em busca da santidade é isso, né? É a gente viver esse constante processo de saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas que Ele nos fortalece para que a gente possa agir, para que nós tenhamos atitudes concretas, para que nós possamos nos encaminhar para as mudanças necessárias, para que nós possamos fazer a vida acontecer do jeito que Deus sonhou. Por isso que a música da Celina fala de maneira tão bonita: eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. Quanta gente fica infeliz justamente porque está no lugar errado. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdidas nas drogas. Não posso acreditar que haja felicidade nas drogas. Talvez você passe por esse problema de ter um vício, né? Um vício que vai consumindo a sua saúde. Será que é esse o lugar que Deus queria que você estivesse? Pensar o estado do nosso coração hoje. Se hoje você tem um coração pesado de ódio, de rancores, pensa comigo. Será que é este o lugar que Deus preparou para você? Será que Deus projetou você com tudo isso que Ele lhe deu para que você fosse dormir hoje com todo esse ódio no seu coração? Para que você desperdiçasse uma boa parte da sua vida odiando, maquinando contra os outros? Será que o projeto que Deus fez para você é que você seja infeliz? Não, nós não podemos acreditar nisso. A infelicidade vai fazendo parte das escolhas que nós vamos fazendo quando a gente vai permitindo que o diabo mete o bedelho na história, né? Não posso crer que Deus nos fez para os insucessos. Deus nos fez para as realizações, para grandes conquistas, para grandes realizações. E realizações humanas, eu não estou falando de realização material, não. Pode até haver uma realização material, mas isso vai ser consequência de uma realização humana. O mais importante, o maior sucesso que a gente pode querer alcançar na vida é a gente ser feliz. É a gente estar satisfeito com aquilo que a gente é. A gente sentir que a gente está no caminho certo, que nós estamos buscando as coisas certas. É isso que pode ser sucesso na vida de alguém. Nós vimos aí, estamos acompanhando até hoje, né? Essa triste morte deste grande astro da música popular mundial. Olha o que foi a vida desse rapaz. Outro dia entraram um pouco mais na intimidade dele, né? Mostraram alguns vídeos, mostraram alguns detalhes de uma vida. Quem vê por fora, né? Deve ser maravilhoso ser o Michael Jackson, né? A gente podia pensar, eu lembro quando eu era adolescente, quantas vezes eu também ficava vendo aquela história iluminada, né? Ficava dançando igual ele, né? A gente paga uns micos assim, hein, Cristo? E depois você fica, quando morre, né? É que você fica pensando, meu Deus, esse rapaz passou boa parte da vida dele recluso, sem o direito de ser uma pessoa comum. Hoje, quando eu voltava lá de Andradina, onde eu estava ontem, eu conversava com a Léo, pessoa que está do meu lado há mais de 10 anos, acompanhando o meu ministério, acompanhou desde o primeiro momento quando eu comecei a fazer shows, quando eu comecei a trabalhar com a música católica. E às vezes essa coisa de ser famoso retira da gente direitos simples, bobos, né, pequenos, né, de você ficar lá no aeroporto esperando o avião, como toda pessoa comum, sentado, batendo papo com os amigos, tomando um café. Às vezes a gente perde o direito disso, mas claro, a gente vive numa escala muito pequena, né? Mas veja o que foi a vida do Michael Jackson. Quantas pessoas olharam para aquele homem e pensaram, esse homem é um homem de sucesso. Mas que sucesso é esse? Que retira dele o direito de ter amigos, que retira dele o direito de ser uma pessoa comum, que retira dele o direito de ter prazeres simples, pequenos. Sucesso é a gente ser feliz. Será que esse rapaz conseguiu ser, mesmo tendo todo esse reconhecimento mundial, internacional? Quantas pessoas famosas se queixam disso? Alcançaram a fama,
mas não alcançaram a realização pessoal. Eu costumo dizer que o meu pai nunca apareceu nas manchetes dos jornais. Meu pai foi um homem simples, um pedreiro. Trabalhava com construções a vida inteira. Mas eu posso dizer que o meu pai foi um homem de sucesso. Porque eu reconhecia nele esta alegria de ser quem ele era. Apesar de ter limites, apesar de ter defeitos, mas o meu pai era um homem que tinha satisfação de chegar em casa ao final do dia, depois de um trabalho duro, de pegar lá a sua lixa, de ficar cuidando das mãos. Meu pai era um homem muito vaidoso, sabe? Trabalhava no serviço pesado, trabalhava com cal o dia inteiro, com cimento o dia inteiro, mas ele tinha um cuidado com aquelas mãos, e eu ficava vendo hoje, quando me recordo daquela cena que eu via todos os dias, do meu pai cuidadosamente cuidando dos calos que o trabalho deixava na mão dele, cuidado que ele tinha com o cabelo. Meu pai morreu com 63 anos, com a cabeça quase que não tinha cabelo branco, mas não é que ele pintava não, era a genética boa dele mesmo, um homem vaidoso, um homem bonito. Fico lembrando, daquelas cenas que eu via. Aquilo sim é um homem feliz, Pobre, simples, trabalhador, mas feliz com a profissão que ele tinha. O meu pai tinha prazer de trabalhar. Eu me recordo lá em Formiga, onde eu nasci, onde a minha família cresceu, onde tenho os meus familiares até hoje. Quantas vezes na mesa da casa, na cozinha da nossa casa, eu vi os engenheiros batendo um papo com meu pai, trocando ideia. Senhor Natinho, o senhor acha que esse cálculo aqui dá certo? E ele, não, preciso de mais disso, preciso de mais aquilo. Meu pai nunca estudou, mas ele tinha o conhecimento prático de uma construção. E nisso estava a realização dele. Ele era feliz fazendo o que ele fazia, mas antes disso, ele era feliz sendo o seu Natinho, que era como era conhecido de todos nós. Um homem realizado. É o que às vezes falta para nós, minha gente. Quantas vezes eu encontro as pessoas lutando pela estabilidade financeira, mas esquecendo da satisfação pessoal. Eu já brinquei aqui, Você já viu quantas pessoas estudam para fazer concurso? Eu quero ser funcionário público. Aí você pergunta, mas é isso que você quer para a sua vida? É o caminho mais estável que a gente encontra, Tá certo que você tem o direito de querer a sua estabilidade, mas não esqueça que estabilidade não traz felicidade para a gente. Felicidade e sucesso é você ter prazer de ser quem você é, de fazer o que você faz, porque o fazer é um desdobramento do ser. Eu me identifico com a minha profissão, e cada vez que eu exerço a minha profissão, eu sinto que eu estou colocando aquilo que eu sou. É disso que essa música fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não chega lá, que não chega ao sucesso, que não chega à realização, porque não acreditou no tudo posso. Quantas vezes, por causa da nossa pobreza, por causa dos nossos limites materiais, a gente deixa de sonhar? Deixa de chegar ao lugar que Deus quer? E volto a dizer, você não foi projetado para ser pouquinho, não. Deus lhe projetou para ser muita coisa. E volto a dizer, do ponto de vista humano, ser um ser humano grande, um ser humano que faz diferença na vida. Olha para tanta coisa que Deus esqueceu em você e fez questão de esquecer, porque Ele quer que você seja como Ele é. Dons, talentos, possibilidades, coisas bonitas, lhe emprestou uma alma maravilhosa, lhe concedeu, lhe deu de presente. Agora, o que você está fazendo com tudo isso? Quantas vezes, minha gente, eu me pego desperdiçando o que Deus me deu com bobagens, com mesquinharias? Quantas vezes eu me pego usando a inteligência que Deus me deu para pensar coisas idiotas que não agregam o mundo, ou para ter, quando eu percebo que Deus me deu uma sensibilidade grande e que eu exerço essa sensibilidade para as coisas ruins? Quando eu me angustio com o que falo, quando eu fico decepcionado comigo mesmo, quando eu fico decepcionado com os outros, quando eu permito que o ódio cresça dentro de mim, eu perco a oportunidade de usar a minha sensibilidade de um jeito certo. Aí eu nada posso, porque eu me limito. Eu deixo de poder para ser ainda mais limitado do que eu já sou. Pode observar na vida. Ou nós vamos potencializar o que Deus nos deu,
ou nós vamos diminuir isso com o jeito que a gente vai vivendo? Sentimentos nobres você alimenta ou não? Sentimentos mesquinhos você alimenta ou não? Tudo passa pela nossa escolha. E à medida que a gente escolhe o sentimento que vai nos nortear, o sonho que vai nos nortear, nós estamos de alguma forma determinando aquilo que Deus vai conseguir com a gente ou não. Meu Padre Fábio, sei que de uns tempos para cá estou desiludido com algumas coisas. Tenho perdido a vontade de ir à igreja, no Emaús e até de tocar o violão que tanto gosto. Para mim tudo parece ser forçado. Tenho tentado todas as noites rezar, pedir a Deus para me ajudar, mas para mim tudo está sendo muito difícil. Como posso resolver isso? E tento e quero ter mais fé. Todos nós precisamos entender que a fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser renovado. A nossa adesão ao Cristo precisa de ser renovada todos os dias. Muitas vezes o nosso desânimo espiritual acontece quando nós nos esquecemos que trabalhar para o reino não é o mesmo que viver o reino. Trabalhar para o reino faz parte, mas antes do trabalho é preciso a experiência de querer essa pertença. Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Muitas vezes o nosso esmorecimento espiritual, ele se dá pelo excesso de trabalho. Porque quando a gente trabalha demais, eu vou, toco na missa, canto, trabalho, faço, realizo, participo da equipe tal, eu corro o risco de achar que esse ativismo já é a minha participação. Eu corro o risco de pensar que toda a minha experiência de fé se reduz a essas atividades, mas não. A experiência de fé passa, antes de qualquer coisa, pela minha oração pessoal, pela minha vivência da palavra, pelo meu cultivo particular deste Deus que habita em mim, na minha experiência de conhecê-lo, de mergulhar cada vez mais no seu mistério. Agora, quando eu não tenho essa vida íntima com Deus e eu me limito a trabalhar por Ele, em pouco tempo o sentido vai embora. A gente se cansa, a gente se decepciona, a gente começa a achar que os defeitos das pessoas já são motivo suficiente para fazer a gente desistir. Por isso que eu sempre digo, o trabalho que a gente refaz dentro da igreja não é dar nada mais, nada menos que uma mera desculpa que Deus tem para mexer na nossa história. Porque quando eu estou trabalhando para Ele, eu tenho que me expor, eu tenho que lidar com os outros, e automaticamente, ao me expor e ter que lidar com os outros, os meus defeitos e qualidades vêm à tona. Aí é a oportunidade que eu vou ter de me melhorar o que eu sou. Não é verdade? Não posso esgotar a experiência que faço de Deus com o trabalho que eu realizo. Porque senão nós vamos acreditar que estar lá dentro da igreja, fazer isso e aquilo, possa ser já motivo de salvação para nós. O meu trabalho dentro da igreja, dentro da pastoral, pode ser um instrumento de salvação. Ou, dependendo da maneira como nós trabalhamos, dependendo da maneira como nós lidamos com a missão que Deus nos dá, ela pode ser causa de condenação. É um perigo. Eu me recordo que logo quando fiquei padre, uns 8 anos atrás, eu acompanhei um caso de perto de um senhor que se entusiasmou, teve uma conversão, foi trabalhar dentro da igreja. Em pouco tempo ele já era coordenador da comunidade. E eu comecei a acompanhar e a identificar que aquele trabalho começou a despertar dentro dele uma série de coisas que pertenciam ao contexto do homem velho. Aquele homem antes da conversão. O orgulho, a arrogância, começou a tratar mal as pessoas que estavam com ele, começou a
achar que aquela autoridade que ele tinha dentro da igreja lhe conferia essas bobagens, né, que às vezes a gente acha, né? Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente é importante demais. Essas bobagens que, se a gente não cuida, cresce dentro do coração da gente. E a coisa foi avançando de uma maneira, gente, foi ficando tão destruidora aquilo para ele, que em um determinado momento ele quase agrediu uma pessoa dentro da sacristia, numa discussão acalorada lá, que ele queria ter razão na história. E eu presenciei a cena. Depois, com toda a liberdade que eu tinha com ele, eu disse: posso te dar um conselho? Deixe todo o trabalho que você faz nele. Você ainda não estava preparado para ter autoridade, nem tampouco para trabalhar para o reino de Deus. Você ainda estava vivendo o seu processo de namoro com o Senhor. Deveria ter vivido mais tempo. Porque se você não estiver verdadeiramente apaixonado por Jesus, nenhum trabalho seu poderá fazer bem. A ação humana, ela pode machucar. Se ela não estiver revestida de Deus, ela machuca, ela magoa, ela estraga. E isso pode parecer estranho, né? Um padre dizendo a um fiel que ele deveria, pelo bem de sua alma, deixar o serviço na igreja. E volte a participar das celebrações. Volte a ter o prazer de entrar dentro da igreja só para rezar. Para comungar com a comunidade, para celebrar com a comunidade, porque você ainda não está preparado para o trabalho. Para a gente trabalhar para Deus, a nossa conversão tem que estar em dia. Porque senão, minha gente, o nosso trabalho se transforma no lugar da nossa condenação. Pode observar. Quantas pessoas às vezes você conhece que estão lá 20, 30 anos à frente de uma pastoral, que já estão totalmente esvaziadas de mística, porque só trabalham. Deixaram de ter amor por aquilo que fazem. Não preciso ir longe, não. Eu, como padre, você que é padre que me assiste, seja honesto. Em muitos momentos da sua vida sacerdotal, se você não cuida, o seu ministério se transforma num trabalho só. A gente corre o risco de virar operário do reino, né? A gente executa, vou lá, presido uma missa, celebro isso, celebro aquilo, atendo uma confissão, vou atendo um doente. Se a gente não cuida, o nosso ativismo mata a nossa experiência mística. Às vezes é muito melhor, na igreja, a gente trabalhar um pouquinho menos e balancear o trabalho com a vida espiritual, com a sua vida de oração, do que você assassinar o seu processo místico pelo tanto que você se apegou ao trabalho e pelo tanto que você fez. E aí a gente deixa de dar testemunho, a gente deixa de fazer bem, não é? Você vai pesando o seu coração. Esse é o problema das nossas pastorais. Todas as nossas comunidades, eu não tenho medo de errar ao dizer isso. Todas as nossas comunidades estão sofrendo com o ativismo. Dos padres, das freiras, dos leigos. Por isso, nós estamos dando a Deus o nosso trabalho, mas a gente não está dando a Deus muitas vezes o nosso coração. Se eu não permito que Deus more em mim, como é que eu posso querer fazer alguma coisa por Ele? Eu já vi em muitos lugares, graças a Deus diminuiu um pouco, né? Mas em outros tempos, dentro da renovação carismática, os servos, que são aqueles que usam os coletes, né, coloridos para diferenciá-los do povo, quantas vezes eu vi servos com extrema grosseria, arrogantes, porque achavam que aquele colete, ao diferenciá-lo, lhe colocava numa condição favorável. Não, a Sagrada Escritura diz que a verdadeira autoridade está no serviço.
Eu tenho autoridade, e ao reconhecer a autoridade que o Senhor me dá, é para prestar um serviço. Só tem sentido assim. As nossas vidas em comunidade, meu Deus do céu, como é perigoso a gente virar um grupo de pessoas que moram juntas, mas que não tem sentido nenhum. A vida perde o sentido, perde o sabor, se a gente se distancia da mística que nos reúne. Eu quero trabalhar para Deus. Eu trabalho para Deus o tempo todo. Mas eu preciso que, antes de trabalhar para Deus, que Deus trabalhe em mim. Porque só para isso o trabalho para Deus tem sentido. É porque ao trabalhar para Deus, eu estou dando a Ele a oportunidade que Ele trabalhe. Por isso eu convivo, tenho dificuldades, isso, aquilo. E no momento que essas dificuldades aparecem na convivência, porque nós somos todos humanos, a igreja é humana, ela é pecadora. No momento em que essas dificuldades aparecem, aí é que vai prevalecer o nosso espírito cristão ou não. Se somos cristãos, se já estamos evoluídos nessa vida em Deus, nós saberemos identificar os nossos limites, cortá-los e recomeçar. Senão, nós vamos morrer com todos os nossos defeitos nos agulhando, nos machucando e o pior, dando um testemunho terrível para aqueles que não acreditam. Você sabe que o ateísmo no mundo, ele é gerado justamente por nós que cremos. Porque no momento que aquele me vê, eu digo que creio em Deus, mas o outro me vê tendo uma atitude de desumanidade, de injustiça, de arrogância, ele não vai acreditar em Deus justamente para... Que Deus é este que esse cara diz acreditar, se ele não colocou no coração dele coisas boas? Então o ateísmo é gerado por nós que cremos. Agora, quando nós estamos vivendo a dinâmica deste Deus na nossa história, aí sim, nós seremos um instrumento de transformação onde a gente for. Sem arrogância, sem prepotências, mas com. Por isso, muito cuidado, viu? Se você já tem muito tempo que você está trabalhando para Deus, tente fazer esse balanço. Se o tanto que você trabalhou para Ele, se Ele trabalhou também em você. Se você trabalhou mais do que Ele trabalhou em você, cuidado. Pode ser que seu trabalho esteja sendo para você um instrumento de condenação e não de salvação. Coordenador disso, coordenador daquilo, Cuidado. O que vai contar no fundo, no último momento, é o quanto Deus coordenou você. Você mas é o quanto Ele coordenou você. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é verdade? O que vai nos salvar ao final de tudo é isso. É o tanto que a gente amou, é o tanto que a gente foi solidário, é o tanto que a gente foi verdadeiro, é o tanto que a gente foi fiel, é o tanto que a gente foi bondoso, harmonioso, gerador de harmonias, gerador de coisas boas. É isso que vai valer no final. Ou você acha que Deus estará lá com o seu currículo? Ah, foi coordenador da pastoral tal, foi coordenador disso, foi coordenador daquilo, papapá. Não creio. A partir do testemunho que Jesus nos dá, nós não temos o direito de crer nisso. Porque o Deus que Jesus nos ensina não é legalista. Ele é justo e amoroso. Ele é fraterno. Ele é eterno. E quer colocar em nós tudo isso. Então, meu filho, muitas vezes o desânimo vem. O desânimo do trabalho nasce é porque nós já não estamos vendo mais os frutos de Deus na nossa vida. E não adianta nada eu querer que os frutos estejam no quintal do outro, se eu não promovo o crescimento deste mesmo fruto no quintal da minha casa. Mas é uma luta. Eu preciso viver essa dinâmica o tempo todo, eu preciso estar alerta,
eu não posso brincar, porque senão eu também corro o risco de me esquecer de tudo isso, cair no ativismo. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, hoje para falar de um tema tão especial, tão importante nos dias de hoje. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da vida humana porque nós o identificamos no momento em que nós sabemos que nós somos limitados. Há sempre uma expressão do medo onde há um limite. Nós aprendemos isso na vida prática, não é só na teoria. A teoria a gente vai escrevendo coisas, nós vamos lendo sobre isso, mas é na carne que a gente experimenta a força do medo. Você já deve ter experimentado muitas vezes. Quando você se sentiu pequeno diante da vida, diante dos acontecimentos, quando a vida parecia grande demais para caber dentro do seu coração. E aí você teve medo do futuro, do dia de amanhã, você teve medo das pessoas, você teve medo de você mesmo, você teve medo de enfrentar situações, você teve medo de cruzar fronteiras, de ir para outros lugares, de recomeçar um novo tempo. Você já teve medo de muita coisa. Você tem medo no momento em que você vai educar o filho, medo de não fazer do jeito certo, de não ensinar de um jeito certo. Você tem medo de altura, você tem medo de coisas práticas. Todos nós temos medo. É universal. E não é nenhum problema ter medo. Há alguns especialistas que dizem que o medo faz parte do nosso processo de sobrevivência. A gente sobrevive na vida porque a gente sente medo, porque ele também nos ajuda a ter cuidado com as coisas. Mas ele pode se transformar no obstáculo para a nossa realização, quando eles são maiores do que nós. Quando ele começa a reger a nossa vida, o medo se transforma numa situação nociva. Ele vai nos impedir de alcançar muitas coisas porque a gente teve medo de arriscar. A gente teve medo de ir além. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. E é com muita alegria que hoje nós queremos tratar deste tema tão especial, tão necessário nos dias de hoje, uma vez que nós vivemos na época dos medos. Talvez seja uma consequência da vida moderna, desses tempos contemporâneos. Os medos que são próprios das grandes cidades, mas que também estão nas cidades do interior. O medo que atinge a todos nós e que precisa ser olhado de frente, para que na medida certa ele possa nos ajudar a alcançar os lugares para os quais verdadeiramente nós precisamos nos encaminhar. Aliás, padre, o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para diminuir os medos, é a gente ter amigos, né? É tão interessante que nessa criação do ser humano, Deus nos fez animais sociais, né? Ninguém é feliz sozinho. Então são esses afetos cotidianos, esse contato com o ser humano, essa confiança no ser humano, né? Que é tão bonito essa reflexão sobre a amizade, que isso ajuda a diminuir os medos. É muito bom quando a gente pode confiar em pessoas e pode contar com pessoas com as quais a gente possa conviver sem máscaras, né? Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode contar os seus erros, os seus defeitos, e você saber assim, olha, é meu amigo, ele gosta de mim. Eu não preciso subir num pedestal para falar com ele, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso me fingir de super-herói, falar que eu sou maravilhoso, né? Mas é meu amigo. Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo, como deveria ser assim na relação dos pais com os filhos, né? Eu tenho me preocupado tanto, padre, quando eu vejo esses pais que querem que os seus filhos estejam em primeiro lugar no pódio sempre. E ele imagina que o filho é a melhor pessoa do mundo. E aquele filho começa a ter medo por causa disso. Então eu tenho que fingir uma personagem que eu não sou. E eu acho, padre, aqui, na alegria de estar no seu programa, né? É tão bom a gente poder encontrar pessoas assim, né? Que gostam da gente como a gente é. Que quando a gente erra, gosta da gente. Quando a gente acerta, gosta da gente. Sabendo das nossas perfeições e das nossas imperfeições, né? Acha que é muito mais gostoso uma viagem no vagão de trem acompanhado do que sozinho. Com certeza. Que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é quando a gente não tem alguém para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente sente. Uhum. Porque
Porque você pode muito bem estar acompanhado. Costumo dizer, Gabriel, que existem algumas mulheres que já dormem com seus maridos há muitos e muitos anos, mas elas são solitárias. Da mesma forma como existem maridos que também já dormem há muitos e muitos anos com suas esposas e ainda se sentem solitários. Porque é muito ruim quando você precisa avançar na vida, seja do ponto de vista afetivo, ou seja do ponto de vista intelectual, e nós não temos alguém que nos ajude a fazer esse avanço. Quando a gente percebe que a gente não evoluiu o que a gente poderia evoluir, porque nos faltou influência para essa evolução acontecer. E às vezes eu fico pensando que grande parte da origem dos medos está justamente nessa solidão ontológica, digamos assim, né? A solidão do ser mesmo. Quando eu identifico que na vida eu estou sozinho, quando eu não tenho alguém para dividir os meus sentimentos mais profundos, quando eu não tenho alguém para dividir os meus pensamentos mais ousados, digamos assim, aquilo que em nós ainda não está organizado o suficiente para vir para fora, e que se não passar pelo crivo de alguém, sai de um jeito errado. É isso mesmo, cara. Tô pensando no que você está falando essa história de poder confiar no outro e ser autêntico e ao mesmo tempo não projetar no outro a nossa felicidade, né? Teilhard de Chardin, que é um existencialista contemporâneo, filósofo importante, ele dizia o seguinte, que o começo das frustrações da vida se dá quando a gente projeta em alguém ou em alguma coisa a nossa felicidade. Então assim, se eu, pai, projeto a minha felicidade no meu filho, vai ser difícil eu ser feliz. Não que eu não deva amar o meu filho, fazer sonhos para eles, tal, mas quando eu projeto a minha realização em alguém, é aquela mãe que não deu certo em algumas coisas na vida e sonha que a filha tenha que ser desse jeito. Esses dias eu vi num programa de televisão o desespero das mães para que as filhas fossem modelos, né? E uma mãe falava assim, eu sempre quis ser modelo, não deu certo, ela vai ser, né? Quer dizer, a menina não tem nenhum direito de querer ser alguma coisa porque a mãe projetou nela. Então assim, quando eu projeto a minha felicidade em alguém, dificilmente eu vou ser feliz, ou em alguma coisa. A gente percebe assim que no cotidiano as pessoas se frustram muito porque pequenas coisas dão errado. Então eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Eu queria fazer aquela viagem, não deu certo. Não que eu não possa fazer essas coisas, mas eu acho que esse sentimento de que eu sou menor do que essas coisas me faz muito mal. Porque eu estou vivendo a vida em função de uma pessoa que eu projetei ou de uma coisa. Santo Agostinho, né, quando faz aquela oração linda, né, ó tarde vos amei, ele diz desse Deus que estava tão perto e ele buscava tão longe. E eu acho que o sentido da felicidade é assim também. Ela está aqui dentro da gente. E a gente vai buscando longe. E quando a gente tem o hábito de reclamar, de achar que as coisas são ruins, não adianta. Você pode ter um castelo, você pode ter o que você quiser, que você vai ser infeliz. Porque lá dentro você não conhece ainda, né? Ficar ausente de si mesmo, né? Quando a gente está ausente de nós mesmos, a nossa busca fica tudo muito para fora e as nossas projeções são muito grandes. E a gente se infelicita muito no momento das projeções. O significado da cruz na vida de todos nós: acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo, só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão
gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz, que ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem, ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz
Quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Padre, eu peço uma direção, pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha. Ela foi assassinada com muita crueldade. O motivo do assassinato foi inveja. Foi assassinado por uma mulher que atualmente está presa e que até já será julgada. Mas eu não consigo perdoar, Padre. O que faço? É como se minha alma vivesse chorando. Perder alguém é sempre muito difícil, né? O processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora, é sempre difícil. Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa, que já está doente há muito tempo, quando morre é natural que a gente sofra. Perder é muito doloroso. E perder de maneira trágica é ainda mais doloroso. Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora. Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo e vítima das enfermidades que são próprias da vida, do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu, que perdeu a saúde e que vai fenecer, como tudo que é realidade criada. Outra coisa é você ver uma pessoa de bem com a vida, saúde, ser assassinada brutalmente por alguém. Então você tem um processo de perda para organizar e ainda tem uma situação muito dolorosa que é ter que carregar dentro de você, né? O tempo todo é como se você estivesse trazendo no coração um fardo, que é: meu Deus, minha sobrinha poderia estar aqui e não está porque alguém retirou isso. Chama-se ódio, né? Não tem outro nome. O fardo que a gente leva, que você tem que organizar o luto e ainda tem que organizar o ódio despertado pelo acontecimento. Então você sofre duplamente, porque é impressionante, minha gente, como
o ódio, essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar, não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. O processo de perdoar aqui, ele é absolutamente necessário para que o luto seja organizado. Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios de que já está no caminho certo. Acredita na possibilidade do perdão, que você mesmo diz. Eu preciso perdoar. Já está dizendo buscar um suporte de fé com o padre da sua paróquia. E agora vamos esperar para que o próprio tempo lhe encaminhe para essa reconciliação com a vida. É muito nobre, né? Saber perdoar. É muito nobre a gente ver alguém que teve uma facilidade grande, como em muitos casos a gente vê o pai se reencontrando com o assassino da filha e sendo capaz de olhar para ele com misericórdia. É bonito a gente ver, mas na hora que você precisa viver é outra história. Então não cabe nenhum julgamento nesse momento. O que a gente precisa é permitir, primeiro, ter essa consciência já é importante, que não é certo o que você sente, não é? Porque às vezes a pessoa está no ódio, alimenta aquele ódio o tempo todo e não consegue identificá-lo como algo que está errado. Porque olha para aquilo que perdeu, olha para a tragicidade do acontecimento e se justifica no ódio que sente. E o ódio justificado, ele acaba encontrando ainda mais raízes para crescer dentro de nós. Porque se você encontra alguém que olha para aquilo que você está odiando e fala: mas meu Deus, você não tem motivo para odiar. Só que neste caso é natural que a gente encontre muita gente que dê razão ao nosso ódio. Eu no seu lugar odiaria também, porque tirou a vida da sua sobrinha. A gente sabe que tudo isso, né, todos esses motivos, eles cabem dentro de um raciocínio lógico. Alguém retirou quem eu amo, alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo, e eu encontro motivos racionais para esse ódio. Os outros até me dão razão por aquilo que eu estou odiando. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia e se a gente tem e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, que ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós que vão dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão: nossa, eu quase morri de ódio hoje, quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente, isso não é uma metáfora não. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar. Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. É como parar de fumar. O cigarro joga para dentro do organismo não sei quantos milhões de toxinas, de substâncias tóxicas, altamente cancerígenas, maléficas à vida humana. E a pessoa, por que está viciada? O que é o vício?
A incapacidade, né? O vício, quando o nosso cérebro está acostumado com aquela substância química, nós perdemos a nossa capacidade de decidir. Então a gente olha para o cigarro tem esse tamanho. A gente não consegue dizer não àquele cigarro, porque existe no meu cérebro uma dependência química daquele bendito cigarro. Uma coisinha pequenininha que me domina. O ódio é a mesma coisa. O ódio também acaba provocando dentro de nós uma reação química com a qual nós nos acostumamos. E o resultado disso tudo é altamente nocivo para nós. É por isso que o perdão, ele quebra o poder da dominação. Da mesma maneira como uma pessoa que para de fumar, ela volta a assumir a liberdade diante do cigarro e dizer: eu não vou fumar você, porque eu sei que você me faz mal. O álcool é a mesma coisa. É engraçado, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, com os alcoólatras, por exemplo, que são os vícios socializados que causam maior essa dificuldade, que causam maior dificuldade no reconhecimento da dependência dela. Porque você bebe socialmente, você usa essas expressões, você vai a uma festa, você bebe, você está com seus amigos, você bebe, você tem uma alegria, você quer comemorar aquilo, você vai beber. Se você tem uma tristeza, você também quer beber porque está triste. Então tem 1000 motivos para você se esconder do vício. As pessoas que trabalham com pessoas viciadas dizem que a grande dificuldade é que os viciados assumam o que são. Porque é o primeiro passo para a libertação. Você ter coragem de dizer que você perdeu a sua capacidade de decidir. O ódio faz a mesma coisa conosco. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente? Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais, é mentira. Lá no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar, que vai incapacitar. Você tem diante de você um grande desafio. Primeiro, olhar para a morte da sua sobrinha, organizar esse acontecimento dentro de você como algo que você não pode mais modificar, ter uma relação com a sua sobrinha agora diferente, né? O amor que você sente por ela, a vida que ela não pode mais viver, você de repente trazer dentro de você essa responsabilidade de ressuscitar a sua sobrinha. Muita gente consegue organizar o luto assim, ressuscitando aquela pessoa. É aquela família que perdeu um filho assassinado no trânsito, por exemplo, e que depois vai lutar, estabelecer campanhas para poder punir os que dirigem embriagados. São movimentos de ressurreição. Eu não quero que o seu filho morra do mesmo jeito que o meu filho morreu. Então eu vou lutar para que aquele que bebe e que comete um acidente por causa da embriaguez, que ele seja severamente punido, que ele não fique mais impune. Que esse país é uma vergonha, minha gente. São muitos assassinos livres, andando, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido, porque um dia estavam embriagados, pegaram seus carros e mataram outros que estavam ali, vivendo corretamente, buscando um filho na escola, ou voltando para casa depois de uma reunião, depois de um dia de trabalho. E o assassino fica livre. Então tem muita gente que ressuscita os seus filhos assim. Eu vou buscar uma forma agora de evitar que outras pessoas morram como meu filho morreu. Então a reação que você precisa ter agora é ressuscitar a sua sobrinha a partir dos seus sentimentos positivos, do amor que você tem por ela, né? E de fazer por ela alguma coisa que realmente faça valer
a vida que ela viveu e ao mesmo tempo dar um significado para essa morte tão trágica que interrompeu a vida que ela poderia estar vivendo. E o ódio, minha filha, é pedir a Deus que retire de você esse peso, né? É você rezar para que o seu coração volte a ser ocupado pelo amor. Um trabalho voluntário ajuda muito pessoas que perderam pessoas queridas. Um trabalho voluntário que lhe coloque em contato com crianças necessitadas, com velhos necessitados, né? Tantos idosos hoje no Brasil esquecidos nos asilos. Uma visita que a gente faz a essas pessoas enche o nosso coração de sentido. O que a gente não pode fazer é que, muitas vezes por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimesmamento, né, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. O ódio é tão nocivo para nós e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? A gente olha para essa história com muito respeito. E nós que não temos esses motivos graves e que tantas vezes tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Que Deus te abençoe muito na sua luta, que você não desista, viu? Seu processo, ele é doído, ele é assim, muito difícil. A gente sabe que é muito doloroso perder alguém e é ainda pior perder alguém assim de maneira trágica, injusta, né? Como você perdeu a sua sobrinha. Que Deus cuide do seu coração e que você possa logo, logo estar bem, superando dia a dia as dificuldades que esse... A Josi me fala assim, que durante 6 anos ela manteve um relacionamento com um rapaz. E depois, já quase se preparando para o casamento, ela descobriu que esse rapaz era um cafajeste. Ela usa esse termo aqui. Padre, ele tinha muitas outras mulheres e mesmo estando de casamento marcado comigo, continuava encontrando-se com elas. Foi uma grande decepção. Terminei o meu namoro, mas desde então não tenho conseguido me libertar deste amor que tanto me fez mal. Já se passaram quase 2 anos e eu ainda continuo presa da mesma maneira quando o conheci, já que sempre disse que foi amor à primeira vista o que por ele senti. Padre, como fazer para poder me livrar de todas as consequências ruins que ele deixou em mim e seguir a minha vida com a possibilidade de encontrar uma outra pessoa e refazer com ela a minha vida? É estranho isso, né? Às vezes a pessoa faz uma experiência desastrosa ao lado de alguém, mesmo porque você, Josi, construiu com esse rapaz muitos sonhos. Se você namorou com ele 6 anos e já estava se preparando para casar e de repente descobriu que ele não era a pessoa que você achava ser, o que na verdade hoje você tem é um conflito de colocá-lo no verdadeiro lugar. De quem você sente saudade, né? Qual é a pessoa que hoje faz falta na sua vida? O que você pensou que ele era ou que realmente quem ele era? É uma mistura difícil de identificar. Mas às vezes a grande dificuldade de desvincular da experiência passada e prosseguir a vida
é a manutenção da ilusão. Você sente muito mais falta da pessoa que você julgava existir do que realmente existia. Isso faz parte do amor platônico, né? Romântico. Quando você idealiza o outro de acordo com o seu desejo, e o outro, sem perceber, ou até mesmo percebendo, começa a vestir as amarras que você está colocando nele. É estranho isso, mas às vezes o erro nem é do outro. O erro é nosso que não quer enxergar. Pode ser que ele já tivesse lhe dado muitos indícios de que ele não era aquela pessoa tão honesta e tão apaixonado por você como ele parecia ser, se ele já tinha tantas mulheres e você descobriu que durante todo esse tempo ele já lhe traía. Ele acabava cumprindo um papel que eu não sei qual foi o grau de responsabilidade que você teve nesse momento. Porque às vezes nós criamos para o outro amarras que nascem das nossas projeções. Eu quero que você... E você começa a dizer isso. Você é tão fiel, eu sou tão apaixonado por você, você é tão especial, você é tão... Que o outro sabe que não é isso, mas começa a viver um papel como se fosse. Diferente de você ir devagar. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor, ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer, até você ter o direito de eleger. Não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então muitas vezes nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer: eu não perdi tanto assim. Porque na verdade a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha se desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, viu? Não me compreenda errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim: eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim: ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela: mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar,
E a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou: você não perdeu nada, porque você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo. E você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. De nada adianta você passar uma tinta no túmulo. Lá por dentro existe podridão. E na nossa vida não dá para fazer um processo contrário. Diferente disso. Eu não tenho o direito de passar uma de mão de tinta numa realidade que já está podre. Eu tenho que ter coragem de mexer sim naquela ferida e tentar resolver, ainda que aquilo seja o fim de um relacionamento. Namoro, sobretudo. Namoro, minha gente, foi feito para terminar. Se não termina o namoro no momento certo, vai terminar o casamento depois. E é muito pior. Porque casamento já envolve uma terceira pessoa, já envolve um filho, já envolve um sacramento. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem a obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. E aqui vale aquele discurso assim: antes só do que mal acompanhado. Que de nada vale você ter alguém do seu lado que não ama quem você é, mas ama quem ele gostaria que você fosse. E é por isso que muitas vezes você vê aquela pessoa patinando num relacionamento, num namoro que é autodestrutivo, que machuca, que estraga, que é infiel, às vezes até com agressão física. Eu já encontrei namorados que já vivem agressões físicas e não tem coragem de ter, não sei o que vai ser da minha vida sem ele. Então tá bom, vai ver o que vai ser a sua vida com ele. O Ben Alves tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim: a paixão de um momento, a paixão do momento não vale o inferno da vida toda. Quebrar paixão, minha gente, é doloroso, porque a paixão não é a realidade. O amor é a realidade, paixão não. Paixão é aquele encantamento que você viu o outro pela primeira vez, ouviu ele algumas vezes e acha que aquela pessoa é a pessoa mais perfeita do mundo. Para com isso. Príncipe encantado tem unhas encravadas. Pede para ele tirar as botinhas dele para você ver. Tem suvaqueira de vez em quando. Mau hálito quando acorda. Retire essa coisa boba de ficar... A mesma coisa na amizade. Ele é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Ele é confiável. Mentira. Uma hora ele pode cair, uma hora ele pode vacilar. E você vai ter que reconstruir aquela pessoa dentro de você do jeito certo. Padre Fábio, eu estou decepcionada com o senhor. Que ótimo. Então a partir da decepção você pode me conhecer. Que eu não sou um personagem para lhe agradar. Não tenho obrigação de ser um personagem para agradar ninguém. Eu tenho responsabilidade de ser em Deus o melhor padre que eu puder ser.
Agora, se você se decepcionou comigo, porque aquilo não aconteceu como você esperava, o problema não é meu, é seu. A imaturidade não é minha, é sua. Eu sou responsável por tratar as pessoas bem e ser inteiro para cada pessoa. Você também. Quantas pessoas às vezes se decepcionaram com você, não é? Está decepcionada. Que bom. A partir da decepção nasce a verdade. E a partir da verdade podemos ser amigos de verdade. Não é assim? E não tem que ficar desesperado, não. Decepcionou-se com aquele seu amigo? Não tem problema. Reconstrua com ele, mas do jeito certo. Ah, mas não era mais como era no passado. Não tem que ser. Tem que ser do jeito que pode ser agora. É assim que a gente faz a vida dar certo, minha gente. Sem ilusões. Já chega as ilusões que o mundo quer enfiar dentro de nós. Não. É realidade. O cristão nasce da realidade. Jesus não é uma ilusão. Jesus não é um conto de fadas. A proposta de Jesus não é adocicada, é uma proposta dura. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende
que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo da nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas. Porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário. Porque a vida já tem riscos demais. Aí, por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele. Mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração. Porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso.
Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito, uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros, e você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos, porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.